Sou Roberto Marques, essa é minha oficina de quarto. Hoje vou mostrar para vocês o abrindo a caixa do torno MR12241 da Manrod. Na realidade não é um abrindo a caixa, porque eu precisei da ajuda dos universitários para tirar o torno da caixa e colocar aqui em cima da minha bancada para fazer esse vídeo para vocês. São 42 quilos e o idoso em bom estado de conservação não consegue levantar o torninho sozinho. Do torno MR12241 da Manrod, que é um modelo mais recente em substituição ao 1218, que é o modelo inicial, que tem algumas facilidades. Entre elas, a possibilidade de girar o eixo do torno no sentido horário e anti-horário. Eu tenho o potenciômetro que regula a velocidade de rotação do eixo, botão de liga e desliga. E esse motor é um motor monofásico de 110 ou 220 volts. Ele não é bivolt, ele deve ser escolhido a voltagem na hora de comprar. Eu escolhi 110 porque a maioria das minhas ferramentas aqui na minha oficina são 110 volts. Um outro detalhe importante antes de ligar o torno é verificar se essa peça está travada na posição onde o eixo roda livre, porque se eu mexer, levantar e mexer aqui, ó, e ela ficar presa, tá vendo aqui? Se eu ligar o torno nessa situação, eu posso danificar alguma coisa dele aqui. Então a primeira coisa que tem é levantar aqui e rodar, deixar na posição travada onde o eixo do torno fica livre. Isso aí é importante de fazer antes de ligar. Ligando o torno pela primeira vez. Olha o barulho da criança. Vamos aumentar a velocidade. Aumentando a velocidade no potenciômetro. Olha como é o barulho desse torninho, meus amigos. Velocidade máxima. Diminuindo a velocidade no potenciômetro até a velocidade mínima. Torno rodando no sentido horário. Se eu quiser mudar o sentido de horário para anti-horário, eu preciso primeiro desligar o torno. Daí eu mudo para o sentido anti-horário e ligo novamente o torno. O sentido anti-horário é a posição onde eu torneio as madeiras. Quando eu vou fazer o lixamento, eu posso fazer tanto no sentido horário como no sentido anti-horário. Aí eu preciso ligar e desligar o torno para poder mudar o sentido de rotação do eixo. Nunca mudar o sentido de rotação com o motor ligado. Não é bom para os negócios. Essa aqui é a bandejinha de plástico de ferramenta que vem com torno. Ela pode ficar nessa posição ou nessa posição. O problema é que nessa posição ela vai atrapalhar aqui a trava do contraponto se eu colocar ela aqui nessa posição. No manual ela vem nessa posição. Eu simplesmente vou tirar daqui e não vou usar. Essas duas peças de plástico aqui, elas vêm separadas para serem parafusadas aqui nessa parte de trás do torno, para quando ele não tiver em uso, o fio ficar preso aqui. Esses dois parafusos
para prender a extensão, eles também vêm separados para poder serem montados depois. Além da ponta rotativa, que fica aqui no contraponto, tem essa ponta aqui com garra, que fica no lado do eixo do motor. Eu posso prender a peça de madeira aqui e, com a ponta rotativa, apertar a peça de madeira para poder tornear. Essa chave de fenda, ela também acompanha o torno, além da vareta de extração, que é essa criança daqui. A manivela do volante, essa peça aqui, ela também vem separada para ser montada aqui no volante do contraponto. Eu posso colocar também aqui um eixo e um mandril para poder colocar, por exemplo, aqui uma broca para fazer um furo central numa peça de madeira. Um outro detalhe, para retirar aqui a placa, nesse modelo, diferentemente do 1218, eu tenho essas duas chaves Allen. Eu vou precisar aqui de uma chave Allen que não vem. Essa chave Allen não vem com torno. Eu vou ter que afrouxar aqui e afrouxar aqui para poder desenroscar a placa aqui do eixo do motor. Aqui eu tenho uma rosca M33 com passo 3,5. O que quer dizer isso? Quer dizer que M33 eu tenho uma rosca em milímetros, 33 milímetros de diâmetro, e o passo 3,5 significa dizer que entre duas pontas aqui da rosca eu tenho 3,5 milímetros de distância. Nesse torno eu tenho esse ressalto aqui. Esse ressalto com esses dois parafusos Allen fazem com que depois que eu aparafuso aqui, que eu enrosco a placa no eixo, tá? Se eu tiver com a placa travada e aqui com esses parafusos Allen ali no ressalto, quando eu inverter a rotação para, por exemplo, lixar a peça, eu não vou ter, vamos dizer assim, essa placa ela não vai sair fora com ela presa aqui no ressalto, independente de estar rodando para o operador ou ao contrário, porque nesse torno a gente tem aqui o sentido horário e anti-horário de rotação do eixo do motor. Com esse ressalto e esses dois parafusos Allen, eu prendo aqui a placa de maneira que ela não saia do torno. Quando eu tiver com a minha peça fixada na garra e no contraponto, eu devo posicionar o porta-ferramentas de maneira que eu rodando a peça, eu tenha uma distância de meio centímetro entre o porta-ferramentas e a peça que vai ser torneada, para que quando eu ponho aqui a ferramenta para tornear a peça não esbarre aqui no batente do porta-ferramenta. Então, sempre que eu for começar a tornear, depois de eu prender a peça, eu dou uma rodada com ela aqui com a mão para ver se ela não está batendo
e se essa distância entre o suporte do porta-ferramenta e a peça é de pelo menos meio centímetro. Aqui eu tenho a folga da correia. Tá vendo? Essa é a situação ideal de folga da correia. Essa folga da correia eu ajusto aqui, onde essa peça eu posso chegar para cá e colocar na posição que eu prefiro aqui para fixar. Essa tampa ela fica fechada aqui, com 2 parafusos aqui em cima. Eu tirei os parafusos para mostrar para vocês aqui. Beleza? Essa é a folga. Esse torno ele tem uma trava do eixo em 24 posições, numeradas de 2 em 2, começando do 0 e terminando no 24. Esse cara aqui é o cara que, levantando, a gente roda e ele trava o eixo na posição que a gente precisa. Esse torno é um torno novo da Manrod, não tem ainda o manual completo em português. Então aqui embaixo na descrição do vídeo eu coloquei o manual do modelo MR1218, que está completo em português e tem 90% das instruções de trabalho e de funcionamento do torno, que podem ser usadas também nesse modelo. Espero que vocês tenham gostado dessa nova máquina e qualquer dúvida pode deixar aí na descrição do vídeo ou usar também o nosso grupo Marceneiros Mega no software Telegram para fazer perguntas sobre o assunto.